Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos diletos, amados em Cristo Jesus, estamos aqui completando mais uma série dos dons ministeriais. Nós temos falado do dom de apóstolo, o dom de profeta, o dom de evangelista e o dom de pastor. E está faltando mais alguns para completarmos a série. E se Deus assim nos permitir, estaremos falando deles de agora em diante. Vamos falar hoje do dom de doutores e mestres. Veja que são dois juntos e, aparentemente, parece, pelo conteúdo, serem iguais, porém são semelhantes, mas totalmente distintos. Portanto, é necessário que falemos de ambos de uma vez só, assim como no dom de discernimento de espírito, que é um dom de revelação, nós vemos quantidade de espíritos, e também no dom de curar, estou falando agora de dons espirituais. O dom de curar não existe no singular. Ele é colocado no plural, os dons de curar, por causa da diversidade de enfermidades. E aqui nós encontramos um dom ministerial, mas que ele está duplo. Eu diria, são dois. Eles não são juntos um só, mas são dois. Portanto, vamos procurar entender, conforme Paulo diz, por exemplo, Efésios 4:11, que temos tomado como base nesse estudo, e ele mesmo deu uns para apóstolo, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Agora veja que ele vai dizer doutores e mestres. E isso é muito importante quando ele usa o termo junto, doutores e mestres. Fiz algumas pequenas anotações para que você pudesse ter um pouco mais de compreensão do que se refere a esses dois dons duplos, juntos, de forma totalmente distinta. Por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 28, Paulo diz assim: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo. Em segundo lugar, ele vai dando uma sequência, profetas. Em terceiro, veja que ele vai enumerando, doutores. Aí ele diz, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Eu até gostaria de falar desses dons, que eu creio que, se Deus assim nos permitir, posteriormente estaremos falando deles na sequência, senão você pode encontrar no meu livro A Pirâmide dos Apóstolos. Porém, analise bem, quando se trata de doutores e mestres, veja que ele coloca ambos juntos e primeiro doutores. Por quê? Porque o doutor está acima do mestre. E quando ele usa essa palavra, ele usa no grego, conforme está escrito, didascalos. É uma palavra que dá a entender aquilo que é um instrutor, um doutor, um mestre ou um professor. Veja que está bem definido, porém, nós entendemos muito bem que na linguagem secular, ou no termo secular, ou no âmbito secular, vamos usar esse termo, ninguém chega numa universidade como doutor. Ele não pode pular de uma vez assim e por cima dos demais cargos, ele já assumiu uma cadeira, uma posição como doutor. Não, ele vai ser primeiro graduado, depois pós-graduado, se ele quiser fazer um lato sensu, depois ele vai fazer um stricto sensu, que seria o mestrado, e depois é que ele vai para o doutorado. Hoje já temos até
pós-doutorado, etc. Porém, doutorado ele encerra aí. E nós encontramos também na palavra de Deus como se pudéssemos compreender a mesma sequência. E isso você vai compreender logo, logo. Veja que Efésios capítulo 3, o verso 3, Paulo escreve assim: como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Verso 4, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. O que ele está dizendo com isso? Veja o que diz o verso 5, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. Olha que coisa tremenda. Tá. Para nós compreendermos isso aqui, o que Paulo está dizendo, teremos que dar uma passadinha em Atos, capítulo de número 13, o versículo 1. Olha o que diz. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Veja que Saulo, que é Paulo, esse mesmo que escreve agora aos Efésios e aos Coríntios, ele estava também anteriormente na igreja de Antioquia. Porém, ele não era, naquela época, apóstolo, mas ele era doutor, ele era também mestre. Veja o que diz. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. A saber, ele vai dar a lista. Então havia profetas e doutores, mas não havia apóstolos. E o que é mais interessante é que esse aglomerado, esse sínodo de doutores, este sínodo de profetas, eles juntos, eles prepararam, eles consagraram, eles fizeram com que surgisse ali, pela mão do Senhor e pelo Espírito Santo, em primeiro lugar, claro, podemos dizer assim, apóstolo. É tanto que Saulo, ele foi consagrado apóstolo naquele lugar. Isso tira algumas dúvidas para algumas pessoas a respeito de dons ministeriais. Isso, odiernamente falando. Porém, vamos entender mais uma coisa que é o que nos chama a atenção agora, que eu gostaria de salientar para cada um. Qual a diferença, então, desse doutores e mestres, que é isso que nós temos em foco hoje? Se Paulo fazia parte desse sínodo, fazia parte, vamos dizer, dessa diretoria, deste aglomerado, ele fazia parte dessa cúpula desses homens que eram profetas e doutores. Então, analisa bem, e por que Paulo também se preocupava com Zena, doutor da lei, lembra como ele mesmo diz? Traz para mim que ele é importante, cuida dele, não deixa faltar nada para ele, porque ele sabia da necessidade destes homens na obra de Deus, assim como é necessário hoje. Então vamos entender o que seria, no caso, um mestre e um doutor. Vamos pegar secularmente para entendermos, como já disse anteriormente. Vamos lá. Então, ninguém chega numa universidade e assume uma cadeira de mestre ou de doutor. Ele tem que ser primeiro graduado. Nesse caso, numa igreja, você vai ser primeiro consagrado ao ministério para depois assumir estas posições, para depois assumir uma posição pelo Espírito Santo e sendo ainda ministrado pelo ministério. Como dizia Paulo, não desprezes, Timóteo, o dom que há em ti, o qual te foi dado por imposição das mãos do ministério, do presbitério. Ele cita ainda, pelas minhas mãos. Veja que é necessário, a pessoa não se consagra sozinho, não existe. Dons espirituais, ele recebe do Espírito Santo. Pode estar sozinho e receber. Agora, dons ministeriais,
O Espírito Santo vai usar pessoas, como dizemos aqui em Atos 13:1. Ele diz, apartai-me a Barnabé, depois ele vai dizer no 2 e no 3, apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Veja que aqui no versículo 1, eles apenas estavam ali e eram esses homens, por exemplo, profetas e doutores. Barnabé era um desses, Saulo era um desses, e tem aqui uma lista. Agora, daqui eles vão ser transformados em outras coisas. Vamos, então, levar em consideração, no caso, secularmente, como eu já disse, você vai chegar numa universidade, você vai ser primeiro graduado, depois você vai ser pós-graduado. Isso pode ser, como eu já disse, um lato sensu, é aquele curso rápido, uma pós-graduação bem rápida, mas pode ser um stricto sensu, que demora um pouco mais, entre 2 a 4 anos. E em seguida é que ele vai fazer um doutorado. Pastor, mas qual a diferença disso aqui? Vamos trocar em miúdos. Vamos lá. O que é que faz um mestre? O mestre, como dizia Paulo, também já nas suas colocações a respeito do seu trabalho. Veja que nós falamos agora há pouco. O próprio Paulo se intitulava doutor, ele se intitulava mestre dos gentios, doutor dos gentios, apóstolo dos gentios, profeta dos gentios, e se intitulava também evangelista. Tudo isso aqui são dons ministeriais, a ponto dele dizer, não fui chamado para batizar, mas para evangelizar. Então, ele era evangelista. Ele dizia a Timóteo, sofre comigo as aflições, cumpre o teu ministério. Quer dizer, a obra do ministério em que ele se intitulava, que era o quê? Evangelizar. O trabalho de um evangelista. Agora, veja o que ele diz aqui. Nessa igreja tinha esse povo. E ele aqui em Efésios, como disse, como me foi este mistério manifestado pela revelação como acima, em pouco vos escrevi. Aí ele diz em seguida, pelo que, verso 4, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Então agora vamos ao que eu disse anteriormente, o que é o secular. Ninguém chega numa faculdade, numa universidade, mestre, ele vai ser graduado, agora ele vai ser pós-graduado. Nesse caso, o stricto sensu, pronto, que é um mestrado. Esse mestrado, ele vai fazer nessa faculdade, e para fazer esse mestrado, a conclusão desse mestrado seria o quê? Seria uma dissertação. Quando ele encerra um curso qualquer, ou uma graduação, ele faz o quê? Um TCC, um artigo científico. Então, resolveu-se ali a sua graduação. Mas, no stricto sensu, no mestrado, ele vai ter que fazer uma dissertação. E para que você entenda o que é uma dissertação, veja que antigamente se usava muito esse termo. Quando alguém começava a falar muito, igual estou falando aqui, alguém já dizia, para, por favor, não fica aí dissertando, não é? Fulano leva todo o tempo ali só dissertando. E o que é dissertar? Dissertar, ele está expondo o conhecimento que ele tem a respeito daquela matéria. Em outras palavras, ele está dizendo, eu domino essa matéria, eu conheço essa matéria, eu sou versado nesta matéria, posso me tornar versátil nesta e mais nesta e mais nesta, e ele vai passando. Então ele pode expor estas matérias, ele pode lecionar, ele pode ensinar, porque tem nele conhecimento desta matéria. E Paulo usa exatamente isso aqui quando ele escreve aos Efésios. Ele diz assim no capítulo 3, inclusive no verso 3 que eu acabei de citar, dizendo, como me foi dado o mistério manifestado. No verso 4 ele diz, pelo que quando ledes, quer dizer, a carta que ele estava escrevendo, ele dizia, quando vocês leem isso aí, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Ele tinha um bom conhecimento, ele poderia dissertar até amanhecer o dia falando só do mistério de Cristo, do mistério da igreja. Ele mesmo diz, isso não foi dado a ninguém, foi dado primeiro a mim. Então ele tinha esse conhecimento e podia dissertar sobre a igreja, o mistério da igreja. Aliás, foi quem mais fez esse trabalho, sobre o mistério de Cristo. Eu estou falando de Cristo, o tal mistério de Cristo. Isso é muito profundo.
Veja que há muitas pessoas dizendo ainda por aí. Jesus diz, quem falar contra o Filho do Homem será perdoado. Toda blasfêmia contra o Filho do Homem será perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo nunca será perdoada, nem nesse século, nem no século vindouro. Muita gente chega a afirmar que Jesus está dizendo que até hoje, quem falar contra Jesus será perdoado. E isso não está implícito ali. Ele está dizendo contra o Filho do Homem, isto é, o Cristo. Por isso o mistério de Cristo. Então Jesus, como o Cristo, como o Cordeiro que havia de ser imolado, poderiam falar o que quisesse contra ele. Não tinha problema, seriam perdoados. Mas agora, Jesus está em corpo glorificado. Jesus agora é Deus. Então qualquer blasfêmia seria direto contra Deus e não contra o Filho do Homem. Nesse caso, Paulo tinha esse entendimento profundo e podia dissertar sobre ele. Nesse caso, Paulo é o mestre dos gentios, como ele mesmo dizia. E, sendo assim, ele podia dissertar, mostrar o conhecimento que ele tinha dessa matéria, que ele tinha da igreja, a matéria de eclesiologia, da matéria de cristologia, enfim, até mesmo de pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Paulo podia dissertar sobre todas elas devido ao conhecimento que Deus o havia dado, ao ponto do próprio Pedro dizer que era um grande conhecimento que os indoutos distorciam para sua própria perdição, como faziam também com as outras escrituras. E Pedro, quando cita isso, ele fala o grande conhecimento, a grande sabedoria que Deus deu ao nosso irmão Paulo. Veja que era um reconhecimento. Como ele podia reconhecer isso? Pela sabedoria que Deus havia dado a ele. Por isso Jesus, quando se refere a esses assuntos, ele diz, mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Somente os filhos da sabedoria compreendem onde está a verdadeira sabedoria de Deus. Amém? Muito bem. Então veja as características que ele tinha para se referir ao assunto, no caso o apóstolo Paulo. Veja que ele diz assim, que ele tinha um bom conhecimento, um grande conhecimento profundo e podia dissertar. Agora, pastor, qual a diferença então do mestre para o doutor? Que ele usa primeiro doutor, depois mestre. Ele coloca separadamente, doutores e mestres. E são duas coisas totalmente distintas. Por quê? Porque enquanto um mestre, ele disserta, ele expõe o conhecimento, o domínio que ele tem daquela determinada matéria, um doutor é muito além. Ele vai muito além. Ele precisou ter passado pelo mestre. Ele tem que ter uma cadeira de mestre também. Agora ele vai para outro assunto. Por isso, doutor, ele não faz um TCC quando ele está prestando um doutorado. Ele não faz uma dissertação, porque ele já passou por ela. Agora ele defende uma tese. Doutor é aquele que defende tese. E o que ele vai fazer agora? Ele vai defender uma tese que ele descobriu, que ele encontrou em determinada matéria. Por isso, o doutor se distingue do mestre por ele apresentar um fenômeno, algo novo naquela matéria. Enquanto o mestre, ele apenas expõe a matéria. O doutor, ele expõe um fenômeno a mais. Ele descobriu um fenômeno naquela matéria que agora vai se tornar algo doutrinário, onde ele vai doutar aquilo, ele vai doutrinar, ele vai pragmatizar aquilo, vai ser uma outra coisa. Até agora estão descobrindo o que o doutor Einstein, eu vou usar esse termo, falou a respeito do buraco negro. Então, alguns estão ainda tentando confirmar aquilo que foi falado lá atrás, quando ele descobriu o fenômeno. Então, vamos em frente. Olha o que diz agora Paulo, quando ele se torna em Atos 14:14, ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando. O que é isso? No capítulo 13 de Atos, eles eram apenas profetas e doutores. Mas agora,
eles são chamados pelo Espírito Santo através da pena de Lucas, eles são chamados de apóstolos. Mas aonde eles foram consagrados? Jerusalém? Como? É que agora eles estavam com fenômenos para serem expostos aos homens. Paulo agora estava pronto para abrir uma igreja, não apenas ministrar numa igreja, mas para abrir uma igreja, para expor novidades, para preparar novos homens, para doutar pessoas, para se tornarem também novos ministros. Ele estava pronto para gerar, como ele mesmo disse, meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Esse é um trabalho exatamente exposto nas Escrituras do doutor. Ele é sumamente necessário em uma igreja. Por isso ele se preocupava com Zenas, se preocupava com outros também que tinham o mesmo conhecimento. Lucas, então, nem se fala. Por quê? Porque ele gostava de carregar esses homens consigo para ajudá-lo no trabalho. Ele cita Apolo, que era doutor também. Então, muitos homens foram usados nesse tempo. E como vamos saber? O próprio Paulo os distinguia dos demais, sabendo que havia neles uma bagagem dada por Deus. E estes dons, esta bagagem, esse trabalho, essa colocação em uma cadeira de doutor na igreja só pode ser colocada por Deus. Por isso diz a Bíblia, Deus, diz Paulo, pôs na igreja primeiramente apóstolo, depois diz profeta, depois doutores. Ele vai dando uma lista, em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Veja, as colocações são totalmente diferentes da mesma que ele havia feito anterior lá em Efésios. Ele não coloca primeiro, segundo, terceiro. Ele dá uma lista de 5, que eu chamo de os 5 dedos da mão de Deus trabalhando na terra, na igreja. Muito bem, então veja, as características deles são bem diferentes. Veja que, por exemplo, Romanos 12:6 ele diz, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. E o que preside com cuidado. O que exercita misericórdia com alegria. Veja as separações que ele faz. Se é ministério, seja em ministrar. Então, nesse caso, ele tem um ministério apostólico, um ministério de pastor, um ministério de doutor e mestre, que são totalmente separados, como se fosse 2 em um só. Eu costumo confirmar isso, ou comparar também, com a briga que é feita atualmente entre alma e espírito. Para algumas pessoas, alma e espírito é uma coisa só. Na verdade, não. A palavra de Deus não fala assim. É tanto que Paulo diz, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Olha como ele faz. Espírito, alma e corpo. Então, vamos trabalhar nisso? Por exemplo, vai lá, aqui, tanto que o homem é trino. Então, dentro do corpo está a alma. Dentro da alma, o espírito. Todos eles em situações diferentes, em âmbitos diferentes. Ou, para melhor entender, dimensões diferentes. A dimensão do corpo é uma, a dimensão da alma é outra e a dimensão do espírito é outra. É tanto que num reside emoções, no outro reside, enfim, não vamos entrar aí, senão vamos demorar muito. E nós não vamos ter tempo para expor tudo que temos aqui. Vamos lá. Então, quando ele cita ainda 1 Coríntios 14:26, ele diz, que fareis, pois, irmão, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, olha o que ele diz, tem doutrina. Ah, doutrina? Doutrina vem de onde? Vem do doutor, daquele que douta. Então, nós falamos muito, inclusive, nas Assembleias de Deus e outras igrejas mais conservadoras, o culto de doutrina, culto de ensinamento da palavra. Ele tem que ser trazido por quem? Pelo líder da igreja, pelo pastor da igreja,
pelo o ministro principal da igreja. É ele quem douta. Ele é o doutor naquele local. É ele quem pode trazer isso. Lá vai. Tem revelações, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Doutrina é algo que vai ensinar, doutar, direcionar, levar a pessoa ao conhecimento de algo. Veja o que ele diz ainda em 1 Coríntios capítulo 2, verso 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que está nele? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Aí ele diz, as quais também falamos, não com palavra de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Olha que profundidade. Parece que eu vejo Paulo dizer assim, ó profundidade das riquezas, da ciência, da sabedoria de Deus. Você já conhece, é um cântico. Muito bem, veja que aqui ele expõe de uma forma muito forte e muito segura e ao mesmo tempo concisa. Veja que ele tinha que expor o que é espiritual, comparando com o que é espiritual. Mas para isso, só se for pelo Espírito de Deus. Então agora podemos compreender porque os cristãos antigos diziam, eu estou indo à casa do Senhor para ouvir Deus falar comigo, para ouvir a palavra do Senhor. Ele não está dizendo apenas uma palavra totalmente a mesma, vamos dizer assim, do mesmo dia. Ou vamos ao termo mais correto, um logos. Alguém chegar na igreja e ler a Bíblia para você e não explanar nada, não dissertar nada e nem também colocar um ponto chamado tese e dizer isto diz o Senhor. E trazer algo novo, como Paulo trazia algo novo. Sempre tinha alguma coisa nova, porque vinha direto do céu, revelada pelo Espírito de Deus. É tanto que diz, uns têm revelações, outros têm doutrina, outros têm salmo. Faça-se isso decentemente com ordem. É o que diz em 1 Coríntios 14. Vamos em frente, só para nós passarmos rapidamente. João 6,45, olha o que Jesus diz. Está escrito, nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Jesus era o quê? A Bíblia diz que Jesus é o apóstolo da nossa fé, da nossa salvação. Então, apóstolo, sim. Ele, para ser isso, era necessário também que ele tivesse toda a bagagem. Doutor, mestre, como ele mesmo disse, Jesus ensinava. Jesus revelava coisas, teses vindas de cima, que os próprios fariseus não conseguiam entender. E quando ele pergunta a eles, o batismo de João era de Deus ou dos homens? Olha que posição que ele coloca a eles. Assim também, ele quando chega e diz, serão todos ensinados por Deus, ele dizia, se alguém quiser me conhecer, disse Jesus, conheça-me pela minha doutrina. Ela não é minha, mas do Pai que me enviou. Então Deus estava em Cristo, como disse Paulo, reconciliando o mundo, não é isso? Deus estava em Cristo, quebrando as barreiras das separações. Deus estava em Cristo, ministrando, revelando coisas celestiais, coisa de cima, coisa que o mundo não tinha. Portanto, Jesus é o doutor. Ele é mestre, como ele mesmo disse, vós me chamais de mestre e Senhor, não é? E os discípulos disseram, sim, Senhor. Eu disse, é verdade, porque eu sou. Ele intitulou-se mestre. Então, veja, Paulo diz, 1 Coríntios 3,6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Como que ele plantou? Ele plantou pelo seu doutorado. Queridos, nós temos pouquíssimo tempo para tanta coisa que podíamos colocar aqui agora. Mas veja bem, vamos citar só mais uma coisinha, por exemplo, lá vai. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também
falsos doutores. Então nós encontramos aqui doutores e falsos doutores. Assim também na vida secular. Tanta gente se intitulando doutor e aparece pela televisão, você vê, está enganando o povo e coisas semelhantes. E isso Pedro diz que aconteceria também. Eles falsificariam, eles criariam dissoluções, etc. Olha, Mateus 15:9. Mas em vão me adoram, Jesus falando, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Por que doutrinas? Porque eles se intitulavam doutores. A Bíblia nos fala dos fariseus, saduceus, os doutores da lei, eles estavam ali. Eles eram doutados na lei. Mas alguns apenas superficialmente, ou outros eram falsos doutores que falsificavam a palavra. Nós encontramos isso de ponta a ponta. Por exemplo, Marco diz a mesma coisa. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Você pode chegar mais em frente, Colossenses 2:22. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens. O que é isso? Doutorados humanos. Agora tem coisas piores. Por exemplo, 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Veja que a coisa vai aprofundando cada vez mais. E quando você lê na carta aos Hebreus, diz assim, Hebreus 13:9, não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça e não com manjares que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Então ele está falando de quê? Doutrinas. E essas doutrinas são deliciosos bocados que nós comemos dentro da casa do Senhor pelos doutores que Deus levantou para nos trazer o conhecimento celestial. Querido, eu quero parar por aqui, espero que você tenha compreendido a diferença desse dom. É um dom ministerial, é um dom que se encontra ainda hoje na igreja para tirar dúvidas. Eu costumo dizer que o doutor é como se ele fosse esse dedinho. Veja que é apóstolo, profeta, evangelista, pastores, doutores e mestre. Então quem são eles? Eu costumo dizer que quando alguém chega na tua igreja e prega uma palavra, você não consegue compreender. Você vai fazer o quê? Vai correr para um pastor ou para mais alguém. Às vezes ficou em dúvida. É algo muito difícil de você compreender. Então você vai correr para alguém que tem um bom conhecimento, uma boa doutrina e perguntar para ele o que significa. O que aconteceu? Quando pregaram para você, ela ficou aqui no ouvido, ela não adentrou para o coração. Você não conseguiu compreender, digerir aquilo. Ficou parado aqui. Então quem vai chegar para mexer? O dedinho, o dedão, que é o apóstolo, vai resolver. O profeta não vai resolver. O evangelista não vai resolver. O pastor não vai resolver. Quem vai resolver isso? O doutor. É o único dedinho que consegue adentrar o ouvido. Ele é pequeno, é fininho, é menorzinho, mas ele consegue resolver o problema. É da escola dominical que você vai resolver certos problemas que não consegue resolver. É na escola dominical que você pode parar o professor e fazer a pergunta. Você não consegue fazer isso quando alguém está ministrando num púlpito. Quando tem um evangelista ministrando, um profeta, quando tem um apóstolo, quando tem um pastor. Mas se tiver numa escola dominical, você olha e diz para o professor, por favor, professor, só uma pergunta, me explique por que aí ele vai explicar para você. São os doutores que Deus colocou na igreja. Olha, se Deus quiser, breve teremos mais uma partícula de outros que estão ainda nessa grande pirâmide maravilhosa. Amém? Olha, Deus te abençoe em nome de Jesus.